uma alegria estarmos aqui mais uma vez, principalmente porque estamos aqui para celebrar 19 anos de história. 19 anos de prática, de proclamação da palavra do Senhor. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias milhares de denominações nascem para ser igreja e milhares de denominações fecham. Não estou exagerando. Você pode, como se diz hoje, dar um Google e você vai descobrir isso. Todos os dias, novas denominações, não uma, duas, três, milhares nascem e milhares fecham. A obra mais gloriosa da terra é a obra de Deus. E apesar do ser humano, a obra de Deus acontece na igreja, ou através da igreja. A igreja somos nós, e a igreja acontece através das denominações. A igreja nasceu uma única vez, e ela não nasce de novo, como naquela primeira vez. O que continua nascendo são pessoas que compõem a igreja, que ao entregarem as suas vidas para Cristo, passam a fazer parte da igreja de Deus. Quem é a igreja? É a manifestação do reino, porque o reino de Deus acontece onde o Espírito de Deus reina. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo Consolador não virá. Mas se ele vier, ele não estará mais entre vós, mas estará dentro de vós. Onde está o reino de Deus? Onde acontece o reino de Deus? O reino de Deus acontece dentro de todo aquele que anda no centro da vontade do Pai Celestial. Sendo assim, em 312, quando nasceu a primeira organização eclesiástica, católica, apostólica, romana, 312, não foi ali que nasceu a igreja. Ali nasceu a primeira denominação organizada. Em 1517, a segunda denominação organizada que se tem conhecimento mais amplo, a igreja do padre, que agora foi excomungado, então os príncipes alemães abraçaram a sua causa e nasceu a igreja luterana. E assim vieram os anabatistas, os anglicanos, os presbiterianos, e hoje tem denominação para todo quanto é tipo de gosto. Mas nem todas as denominações acontecem, ou acontece a igreja do Senhor, a cada dia que vai se passando para se cumprir a palavra do próprio Senhor, ela vai se desfigurando, porque nos últimos dias as pessoas iriam procurar um tipo de mensagem que daria coceira nos ouvidos. Então, tudo que nós vemos acontecer é cumprimento da Escritura Sagrada. E nós temos o privilégio de estar aqui nessa casa de oração, que hoje celebra 19 anos de fundação, de existência, para servir a igreja do Senhor. E essa é uma igreja verdadeira, porque o centro dela é a palavra. Ela não cobra para orar, ela não cobra para Deus manifestar milagres. As pessoas são ensinadas nas práticas da Escritura Sagrada, mas não é por constrangimento nem por obrigação, é pelo ensino e pela decisão pessoal de cada um. Então diga para o seu vizinho: feliz é você que congrega numa igreja verdadeira. Feliz somos nós que congregamos numa igreja verdadeira. Então a maioria escolheu que eu falasse sobre tua graça me basta. Então é sobre o que nós vamos falar. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, segunda epístola que o Espírito de Deus usou o apóstolo Paulo para escrever à igreja do Senhor que se reunia na cidade de Corinto. A igreja mais cheia do Espírito Santo do Novo Testamento, que andava mais na vontade da carne no Novo Testamento. A igreja que tinha mais dons, mas que menos andava do jeito que agradava a Deus. Não há nada novo, amados irmãos, debaixo do sol. É sempre um repetir das mesmas coisas. O que nos ajuda a viver em novidade de vida é o quanto nós somos entregues à pessoa
do Espírito Santo? Se não é mais ou menos todo mundo a mesma coisa. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 diz: e para me impedir que eu me tornasse arrogante, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 e 21 diz: procura vir ao meu encontro, o mais depressa possível. Versículo 21, apressa-te a vir antes do inverno. Todos que estão aqui sabem que Deus é onipotente, Ele tem todo o poder, que Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, que Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. E mesmo Deus sendo tudo em todos, Ele escolheu agir na terra através dos seus filhos. Mesmo Deus podendo todas as coisas, para acontecer determinadas coisas na terra, Ele escolheu precisar que os filhos dele precisassem orar. Ele escolheu precisar que os filhos dele se colocassem em ação para que aquilo que ele já determinou que acontecesse antes da fundação do mundo pudesse então se manifestar. É absolutamente contraditório aquilo que Deus quer, daquilo que se manifesta na terra e a liberdade que Deus dá para cada um de nós como filhos. É por isso que não basta apenas inteligência, não basta apenas estudo, é necessário revelação do Espírito Santo para viver debaixo da graça maravilhosa que nos atraiu. Esse homem foi o homem que mais trabalhou pela causa do reino de Deus sobre a face da terra. E nos nossos dias, aliás, já faz uns 30 e poucos anos que nós temos ouvido os estudiosos do comportamento humano, da psique humana, falar com mais intensidade sobre duas coisas interessantes que nós vimos de modo sobejante na vida desse discípulo, Paulo: inteligência emocional e resiliência. Faz mais ou menos 33, 35 anos que os psicólogos, psiquiatras começaram a falar sobre inteligência emocional e resiliência. Você sabe, eu também sei, você vê e eu também vejo, pessoas que têm tudo para ir muito bem, mas elas estão entregues a uma depressão profunda. Aconteceu algo e aquele algo as paralisou e elas não conseguem prosseguir. Quem conhece a história de gente assim, levante a mão, por favor. É isso aí. Você também já deve ter ouvido falar de pessoas que, diante de uma pressão muito grande, não conseguiram prosseguir e preferiram tirar a própria vida. Coisas cada dia mais comuns nos nossos dias. Então, não há na terra, mesmo os filhos de Deus, entre os filhos de Deus, quem não precise de inteligência emocional e resiliência. Para você entender melhor, a inteligência emocional condiciona a pessoa a identificar e controlar até onde ela pode ir ou não nas situações de desgaste, nas situações de estresse. Inteligência emocional, relacionando com o fruto do Espírito Santo, pode ser mansidão e domínio próprio. Mansidão e domínio próprio
é antídoto contra a ansiedade, síndrome do pânico. Porém, o fruto do Espírito Santo não vem por palestra, não vem por pregação apenas. Isso vem através de uma intimidade profunda com Deus, através da vida de oração, coisa que 95, 99% dos cristãos não tem mais. Oração de 5 minutos, oração de manhã, oração de noite, oração de almoço, não é vida de oração. Mais do que nunca, os filhos precisam usufruir do privilégio, como ministrou aqui o pastor Adriano, dessa oportunidade de comunhão com o Pai. O Deus Criador dos céus e da terra quer que nós o chamemos de Pai. Nós precisamos amar a presença do Pai mais do que qualquer outra coisa ou qualquer outra presença. Quem está me entendendo, levanta a mão para o céu e fala aleluia. Você imagina um Deus que criou vários universos, que agora não é mais só o universo, como falei ontem. Ele quer falar com você. E é um negócio absurdo que Deus encontra poucos filhos querendo falar com Ele. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o totalmente outro, mas Ele se fez Emanuel. Ele se fez Deus conosco. E o Deus encarnado que se esvaziou de toda a sua glória, deixou mais de um exemplo para mim e para você. E uma das coisas que Jesus fazia, apesar de toda a graça despendida sobre Ele, era tirar tempo para estar a sós com Deus em oração. Por que será? Inteligência emocional condiciona a pessoa a identificar e controlar até onde ela pode ir ou não nas situações de estresse. E o grande problema da vida, os grandes problemas da vida começam quando nós não sabemos mais os nossos limites, quando nós ultrapassamos os nossos limites, sejam para coisas boas ou para coisas ruins. Você já ouviu falar de pessoas morrerem de overdose de água? Quem já ouviu falar? Ninguém? Ah, já, muito bem. Coloca lá no Google, overdose de água. Esses dias teve gente que morreu, tomou muita água. Até água demais mata. Inteligência emocional te ajuda a viver uma vida equilibrada. E resiliência? Resiliência aponta para a capacidade incomum para gerenciar as emoções e encontrar saída para situações conflitantes. Você sabe que hoje tem lei para tudo, né? Tem lei para tudo, até para como os pais educam os filhos. Porque hoje em dia, se você exagerar na varada e o vizinho chamar o conselho tutelar, lascou. Então, hoje em dia, até como você educa o seu próprio filho dentro da sua casa, tem limites estabelecidos pelo governo. Não resolve nada, mas tem a lei. Eu me lembro de uma das tantas experiências com aquele rapaz que as pessoas chamavam de demôniozinho. O João Lucas, está sentado ali. Numa ocasião, o pastor de Curitiba, da nossa igreja de Curitiba, falou assim: olha, quando eu era guri, meu cabelo era que nem o seu, encaracoladinho, eles me chamavam de anjinho. E o João Lucas falou, eu também me chamava de anjinho, mas é anjinho caído. Nós estávamos numa casa e o abençoado dava bobeira, ele subia no sofá e corria atrás do sofá, esses sofás que tem a parte de trás bem larga, quem já viu? O rapaz corria atrás do sofá. E no caminho para casa, é lógico que eu repreendi muitas vezes lá na casa, mas no caminho para casa eu avisei, quando chegar em casa, 5 varadas, meu filho. Porque na nossa casa era assim, conforme a idade era o número de varadas. E ele disse para mim o seguinte: se o senhor me bater, eu vou ligar para o conselho tutelar, você vai para a cadeia. A minha prof falou que se o pai ou a mãe bater no filho, é só o filho ligar para o conselho tutelar e o pai vai preso. Eu falei, ótimo, ao invés de levar 5 varadas, você vai levar 10 varadas. E eu vou te dar o celular para você ligar para o conselho tutelar e você vai morar no abrigo da prefeitura. Você acha que lá vai ter lençol limpinho, leite com todinho? Você vai ver o que vai acontecer com... Não, pai, pode bater, pode bater. E eu dei. E o rapazinho não chorava.
ele avermelhava, ele ficava com raiva, mas a criatura não chorava. Resiliência aponta para a capacidade incomum para gerenciar as emoções e encontrar saídas para situações conflitantes. A maioria das pessoas não conseguem mais associar o A com o B. Por qualquer coisa as pessoas estão simplesmente surtando. Sabe por quê? Nunca o ser humano esteve tão longe de Deus, mesmo estando dentro das igrejas. É todo mundo especialista em tudo, menos em comunhão com Deus. A tua graça me atraiu e a tua graça me basta. Nunca antes na história da humanidade foi tão necessário nós, os seres humanos, desenvolvermos e inflacionarmos nossos sentidos relacionais. O que é o sentido relacional? Até onde vai o meu direito e até onde vai o direito do outro. Por parte de pai, eu tive 10 tios. Por parte de mãe, 14 tios. Minha mãe teve 17 irmãos, 16 irmãos, 17 com ela. E meu pai teve 10 irmãos, 11 com ele. Meu pai conta que a minha avó era brava que nem um bicho do mato. E o meu avô era gente boa. Então era mais ou menos a Jezabel e o Acabe. Quem conhece a história do Jezabel e do Acabe? É isso aí, ela mandava e o velho sofria e obedecia. Até que chegou um dia que a minha avó disse para o meu avô: meu velho, a partir de hoje você não se deitará mais comigo. Então eu vou ficar no nosso quarto e você vai para o outro quarto. Nós vamos continuar na mesma casa, vamos continuar criando nossos filhos, vamos continuar sendo um exemplo para eles, não vamos envergonhá-los, só não vamos mais dormir junto. Você sabe o que é isso? Alta capacidade de resiliência. Eu não quero mais você, eu não aguento mais você, você também não me aguenta mais, meu velho. Você só não tem coragem de falar, mas eu tenho coragem de falar para você. Mas mesmo você não me aguentando mais, eu não te aguentando mais, nós não temos nada conjugalmente, nós vamos continuar junto para não atrapalhar a vida dos filhos. Quem está entendendo, dá um sinalzinho assim. E essa é a realidade, irmãos. Algumas vezes os casamentos só vão à frente por causa da decisão de não ser escândalo, primeiro para os filhos, depois para os outros, e também para não desagradar a Deus. Mas o ser humano está tão sem resiliência, que por qualquer coisa que se exploda a Deus, e quem estiver junto comigo, eu quero fazer a minha vontade e pronto. A tua graça me basta. Nunca antes o povo de Deus foi tão necessitado de se encher dessa tão maravilhosa graça, que nos capacita para vencer o invencível, para viver o impossível e continuar no centro da vontade de Deus. E nós queremos usar, irmãos, a vida do apóstolo Paulo para tirar alguns exemplos que vão nos proporcionar esse crescimento. E essa graça que nos atraiu, ela também é a graça que nos basta. E o apóstolo Paulo, debaixo da inspiração do Espírito Santo, registrou naqueles 2 versículos que eu li de Timóteo, suas últimas palavras e seus últimos conselhos, seus últimos pedidos ao seu filho na fé, Timóteo, que nessa época era o pastor da maior igreja do Novo Testamento. Sabe qual era a maior igreja do Novo Testamento? Qual foi a maior igreja? Foi a igreja de Éfeso. É maior do que qualquer igreja que você tenha ouvido falar em Ponta Grossa, em qualquer cidade do país. Uma das maiores igrejas do nosso Brasil hoje tem aproximadamente 70 mil pessoas. Ela fica em Santarém, lá no Pará. Mas a igreja de Éfeso tinha mais de 70 mil pessoas. Pode pesquisar. E o Timóteo era pastor dessa igreja. E quem foi o discipulador de Timóteo? O apóstolo Paulo. Aquele homem que disse que viu o terceiro céu. Aquele homem que disse que ele viu coisas que Deus o admoestou a não compartilhar, porque as pessoas não estavam preparadas para receber.
Você lembra que Jesus disse para os seus discípulos: eu tenho muitas coisas ainda para dizer para vocês, mas vocês não estão prontos para receber? Mas quando o Espírito Santo vier, Ele vos guiará toda a verdade, Ele vos revelará toda a verdade, Ele vos guiará toda a verdade. O apóstolo Paulo foi alguém que viu o que ninguém viu, e agora ele estava preso, não pela primeira vez, ele estava preso pela segunda vez, preso como um malfeitor, já sentenciado à morte sobre a acusação de ter colocado fogo em Roma. Não adiantava perseguir os crentes, vamos dar um jeito de nos livrar deles. Nero ficou doido, tocou fogo em Roma e colocou a culpa em quem? Quem já ouviu falar daquele ditado: a corda arrebenta sempre para o lado mais fraco? É real? Quem é considerado o povo mais fraco? Os cristãos, o povo que não rebate, o povo que não maltrata, o povo que não paga o mal com o mal. E aí os cristãos foram perseguidos, e a vontade de Deus se cumpriu, e eles se dispersaram por todo o mundo conhecido da época. Quando o apóstolo Paulo narra, que ele orou 3 vezes para que Deus tirasse um espinho da carne dele, e o Senhor diz: a minha graça basta para você, você vai ficar com esse espinho aí para você não se perder. Ele estava aí na metade, quem sabe no meio do seu ministério, e quando ele escreve para o jovem Timóteo, ele já estava no final da sua carreira. Agora olha que coisa interessante, mesmo estando velho, com a certeza de ter cumprido o seu dever, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, 2 Timóteo 4,6: quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Olha só, irmãos, que interessante. Ninguém sofreu mais do que esse homem. Ninguém. Jesus, sim, porque o peso do pecado de toda a humanidade estava sobre ele. Mas sofrimento contínuo e nas situações mais adversas, nem Jesus. Porque ele ouviu o próprio Deus dizer para ele, através de Ananias, que ele iria aprender o quanto importa sofrer pela causa de Cristo. Por isso esse homem também escreveu: vos foi concedida a graça de não somente crer, mas também de padecer pela causa de Cristo. Diga para o seu vizinho aí, por favor, me ajude. Fé em Deus, através de Jesus, não é só vitória, vitória, vitória. Em todas as coisas nós já somos mais que vencedores. Mas a vida na terra, irmãos, não é só vitória. Quem disse isso para você, quem disse isso para você é mentiroso. Não é discípulo de Cristo, é discípulo do diabo. Porque se Jesus aprendeu a ser obediente pela escola do sofrimento, se o segundo homem mais usado da terra, o apóstolo Paulo, aprendeu o que é padecer, por que que nós, os cristãos pós-modernos, vamos ter só vitória? Isso não é verdade da Bíblia, irmãos. Isso é mentira dos falsos profetas dos últimos dias, que estão assim, aos montões. E pasme você que os falsos profetas não são os pastores das menores igrejas, são os pastores das maiores igrejas, que pregam uma mensagem muito parecida. Parece trigo, mas na verdade é joio. O apóstolo Paulo, em idade avançada, estava feliz. Ele não chegou no final do ministério ranzinza, rabugento, reclamão: sofri por Jesus. Ai, quanta gente traidora na igreja, quanto crente linguarudo. Oh, meu Deus, povo pão duro, ladrão, roubava Deus. Não! O apóstolo Paulo chega no final da sua caminhada cristã, dizendo: está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me concederá naquele dia. Mas não somente a mim, mas certamente a todos quantos amam a sua vinda. Você lembra do profeta Elias? Fugiu da Jezabel para não morrer, e depois queria que Deus não deixasse ele morrer. O Elias falou: estou só eu aqui, pai.
Já o apóstolo Paulo, não é só para mim a coroa, não, ela é para todos quantos amam a vinda do Senhor. Irmãos, cada um recebe uma medida de fé, cada um toma a sua decisão de como vai viver a sua vida cristã. O que importa é que eu me deixe atrair por essa graça e desenvolva a convicção de que a graça de Deus me basta. Aí eu vou julgar menos e amar mais, e amar mais, e amar mais. Quando a graça de Deus me invade, eu não faço parceria com o diabo de ser um dedo que acusa, mas eu faço parceria com Deus de ser uma boca que profetiza sobre o vale de ossos secos. Quer saber se a pessoa está cheia da graça ou está cheia do Satanás? É ver se o quanto ela fala dos outros e o que ela fala dos outros. Se ela mais dá graças ou se ela reclama em tudo. Porque o ensinamento bíblico é: em tudo dai graças. O apóstolo Paulo já estava velho e convicto: eu cumpri o meu dever, a coroa da justiça me espera, porém eu ainda estou aberto para a convivência fraternal. Ele já estava para ser derramado, ele sabia que a morte estava chegando, ele sabia que a hora dele, ele foi executado, estava às vésperas. E aí ele diz para o seu discípulo mais proeminente, Timóteo: procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Por que ele disse o mais depressa possível? Se você demorar, você pode chegar e eu estou morto. Meu irmão, minha irmã, você está me entendendo? Se você e eu não nos enchermos da graça, nós não aguentamos conviver com as pessoas que estão mais próximas a nós. Porque a vida na terra é cansativa, o ser humano é cansativo. Nós cansamos uns aos outros, sim ou não? Sim. Não é só o outro que me cansa, eu também canso o outro. Mas quando nós sabemos que a graça de Deus nos basta, nós conseguimos ter apreço pelas vidas, assim como Deus tem apreço pela nossa vida. O apóstolo Paulo falou para o jovem, que agora já não mais tão jovem: vem depressa. E olha, veja se você vem antes do inverno, porque no inverno não é bom viajar de navio. Esses dois pedidos e conselhos para vir e vir depressa mostram claramente que o apóstolo Paulo tinha tudo para ser frustrado, ranzinza e despeitado. Porém, ele de fato continuava novo, vivo e renovado por dentro. O apóstolo Paulo foi aquele que Deus usou para escrever: exteriormente nós vamos sendo corrompidos, mas internamente nós vamos sendo renovados de glória em glória. Não tem como não enrugar, irmãos. Nós vamos enrugando, mas internamente, se nós estivermos ligados na videira verdadeira, se o rio da graça estiver sendo derramado sobre nós e transbordando de dentro de nós, nós vamos sendo renovados de glória em glória. É a verdade da Escritura Sagrada. É a verdade que o pastor Adriano testemunhou aqui. Eu passei anos numa luta intensa. Eu não estava bem, mas Deus começou a falar comigo. A graça começou a fluir de um jeito que eu não tive como conter. E agora eu estou aí, até chorando. Porque coisa boa chorar, né? Na presença de Deus. De que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O apóstolo Paulo fora de fato o homem mais resiliente de todos os seres humanos, porque ele vivia debaixo da graça. Imagine você, um homem que passou pelo que ele passou, orar 3 vezes a Deus, um homem santo, e Deus dizer para ele: não, esse espinho na sua carne é um mensageiro de Satanás. Você já imaginou isso? Onde o cidadão chegava, as pessoas estavam doentes, eles eram curados. Se tinha alguém endemoniado, ele era liberto. Tanto que o demônio conhecia ele a tal ponto que quando 2 jovens foram expulsar o demônio de um sujeito e levaram a sova, apanharam tanto que ficaram nu. O demônio falou: o Paulo eu conheço, Jesus também, mas vocês dois vêm para cá, pau.
O apóstolo Paulo foi tão, que até o demônio fazia referência a ele. Mas ainda assim, ele passou coisas que hoje, se um cristão passa, as pessoas vão dizer que ele está debaixo de alguma maldição. Nós precisamos, irmãos, aprender a separar uma coisa da outra e a outra coisa da uma. Não significa que, porque na terra tem sofrimento, que a vida seja só sofrimento. Não significa que Deus queira só o nosso bem, que nós não vamos ter nenhum tipo de sofrimento. A terra é permeada por circunstâncias adversas. Por isso que Jesus diz: tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se o nosso mestre venceu, nós também venceremos. Então nós temos que ter a consciência iluminada, para que nenhuma circunstância nos tire do prumo, nos tire do equilíbrio. Se eu estiver bem demais, graças a Deus. Se eu estiver lascado demais, graças a Deus. Em tudo dai graças. Porque não tem nada, irmãos, que é eterno na terra. Tudo é passageiro. O deserto, por exemplo, era para ter durado 3 dias. Durou 40 anos por causa da teimosia dos filhos de Deus. Mas era para ter sido só 3 dias. O apóstolo Paulo, antes do encontro com Deus, era matador de cristãos. E era o pior dos matadores. Quem ele encontrava pelo seu caminho, simplesmente ele matava. E ele tinha autorização dos líderes religiosos para matar. Depois de se encontrar com Jesus, de ser atraído pela graça e de viver debaixo da graça, ele passou a ter a capacidade de, se preciso, morrer no lugar dos seus irmãos. Mas para isso, ele passou longos 14 anos sendo preparado. Sabe por quê? Ele sabia demais, ele era bom demais, ele era inteligente demais. Quem é bom demais dá mais trabalho para Deus do que quem é bom de menos. Sabe por quê? Deus não dá a glória dele para ninguém. Ontem eu contei uma história aqui da mãe de santo que foi liberta, e depois no sábado nós fomos lá no lugar onde tinha o terreiro de macumba, que funcionou por 35 anos. Está até no livro de história da cidade, e agora vai ser demolido. E o moço que foi comigo é especialista em expulsar demônio. Só que a vida inteira ele viu libertação com aquele circo todo, com aquele teatro todo, com aquela pompa toda, com aquele desgaste todo. E agora, pela primeira vez, ele viu uma mãe de santo, e a mãe da mãe de santo, que servia já o pai que morreu, carregado de doenças colocadas pelos demônios, sendo liberta as duas, sem nenhum show, sem nenhuma manifestação absurda. Simplesmente os demônios tiveram que sair, porque a Bíblia diz assim: onde a luz chega, as trevas têm que sair. A Bíblia diz assim: sujeite-se a Deus e o diabo fugirá de vós. Agora, qual que é o detalhe? O detalhe é que muita gente que Deus usa, para quem Deus deu capacidades espirituais, no momento desse a pessoa quer aparecer, ela quer mostrar que ela tem poder, ela quer demonstrar que ela pode mais do que os outros. Então tudo bem, você quer mostrar que você é poderoso? Sofra, meu filho, sofra, pague o preço, fique lutando aí com o diabo até você cansar, e como eu quero que as pessoas sejam libertas, no final eu vou tirar o demônio dela através da sua vida. Quem está me entendendo? O grande problema, irmãos, o seu, meu, nosso, sabe qual é? A vaidade, é o ego, é achar que nós não somos nada, e eu também achar que nós somos muita coisa. A Bíblia ensina que nós devemos pensar a nosso respeito aquilo que Deus pensa de nós, nem mais e nem menos, porque a tua graça, Senhor, ela me basta. O que o Senhor diz que eu sou já é suficiente, eu não preciso de mais nada. O apóstolo Paulo passou 14 anos sendo preparado. Sendo preparado para quê? Sendo preparado para pregar para os gentios. Com todo aquele conhecimento que ele tinha,
Ele era o maior, o fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim, irrepreensível, isso e aquilo. E aí Deus o escolhe e fala: então, se você se esvazia, que agora você vai servir aqueles que não sabem nada de mim, aqueles que não têm princípio religioso algum, você vai servir aqueles que não servem para nada. Você é um instrumento precioso, a fim de levar o meu nome para os gentios, os seus reis, e perante o povo de Israel. Diga para ele, Ananias, que eu lhe revelarei tudo o quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. De perseguidor dos cristãos a perseguido por ter se tornado missionário cristão. Irmãos, é impossível ser cheio da graça e a nossa vida não ser marcada por um antes e um depois. A graça de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Eu me lembro no ano de 97, fui pregar numa cidade chamada Taió. Quem já ouviu falar de Taió? Não é Taió, não, é Taió. Lá em Santa Catarina, e o retiro foi num galpão. E começou com o testemunho do dono do sítio, aquela pessoa bem rústica, sobrenome Crest, sobrenome alemão, até o sobrenome é bravo. E o senhor foi testemunhar e começou dizendo que ele era um homem duro, que ele era um homem difícil, que ele era um homem grosso, que quando ele estava tirando leite e a vaca não se comportava, ele mandava o balde na fuça da vaca. Imagine você, principal meio de sustento, o leite do gado. E quando ele estava lá tirando leite, a vaca, porque às vezes o animal está estressado, e geralmente fica estressado por causa do dono, que está cheio de demônio. É verdade. Pode ver, chega alguém de bem na sua casa, o cachorro mais bravo fica tranquilo. Mas chega alguém que parece que é do bem, mas tem uma língua desse tamanho, o demônio está junto. O cachorro fica alvoroçado. E aí o seu Kresk, que eu não lembro agora exatamente a pronúncia, ele disse que as primeiras pessoas do seu sítio que perceberam que Jesus entrou na vida dele foram as vacas dele. E quando ele estava lá e as vacas davam uma reinada, ele disse que dava um tapinha nela, falava: calma mimosa, calma fibrosa, calma calma Margarida, calma Constantina. E as vacas perceberam que agora ele estava acompanhado por Jesus Cristo de Nazaré. As vacas perceberam que a graça de Deus o atraiu. Quem está me entendendo? A tua graça me basta. Tem gente que pensa que a graça de Deus é para cobrir aquilo que eu faço de errado. Não, a graça é para transformar a minha vida, porque Deus me aceita no estado que eu estou, para me transformar naquilo que Ele quer que eu seja. E Deus quer que cada um de nós sejamos uma cópia exata de Jesus Cristo de Nazaré. Deus quer, através de nós, fazer em nós e através de nós obras maiores do que Jesus fez, e foi o próprio Cristo que falou isso. Aquele que matava cristãos, agora estava disposto a morrer pelos cristãos. Filipenses 1,19: estou certo de que o que se passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo com ansiedade e grande esperança, que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Um encontro com a graça, irmãos, faz com que a vida nessa terra seja muito melhor, e o anúncio da partida seja melhor ainda. Caminhando para o final, veja algumas qualificações do homem mais resiliente da terra e com inteligência emocional a nível de grandeza. Ele era poliglota. Tem alguém que não sabe o que é poliglota? Poliglota falava hebraico, aramaico, grego, latim,
O cidadão falava várias línguas. Ele era filósofo dos bons, doutor em teologia. E depois de ter sido discipulado por Jesus Cristo de Nazaré, depois de ter visto o terceiro céu, ele disse que considerava tudo que ele tinha obtido através do seu esforço, o quê? Esterco. Veja bem, várias línguas, doutor em filosofia, doutor em teologia, cidadania romana, cidadania judia, ele era o ó do Borogodó. Mas depois de ter intimidade com Jesus, ele falou: tudo que eu conquistei diante da sublimidade do conhecimento de Cristo vale um monte de titica de galinha. O melhor esterco que tem, qual que é? É o de titica de galinha? Que interessante. O sujeito era o cara, mas ele decidiu se esvaziar, porque ele decidiu imitar quem? Jesus de Nazaré. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não julgou que ser igual a Deus era algo a que se devia se apegar, antes mesmo, a si mesmo se humilhou e se esvaziou. Meu irmão, minha irmã, ser cheio da graça, não é se diminuir, se achar um coitado, pobre, miserável, malumbento, não. Ser cheio da graça é não se engrandecer sobre a vida dos outros, é considerar o outro superior a mim, para que através de mim esse outro conheça o Deus a quem eu estou conhecendo e servindo. E essa é a vontade de Deus para a sua vida. Você poderia levantar a mão para o céu e dar glória a Deus? Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. A postura pessoal de Paulo deixa claro que, de fato e de verdade, ele fora o ser humano mais resiliente e dotado de grande inteligência emocional. Por quê? Ele não precisava de nada nem de ninguém. A única coisa que ele precisava é fazer a vontade de Deus. Se ele era apedrejado, tudo bem. Se ele era aplaudido, tudo bem. Se ele estava na fartura, tudo bem. Se ele estava na faltura, tudo bem. Se ele era honrado, tudo bem. Se ele era difamado, tudo bem. Porque ele era alguém que já sabia: tudo posso naquele que me fortalece. E isso tudo, meu irmão e minha irmã, é obra da graça de Deus que está à sua disposição também. Irmãos, algumas pessoas dizem assim: não, eu estou num nível espiritual que eu não suporto estar com gente que é pecadora demais. Eu já cheguei num ponto de conhecimento que eu não consigo mais lidar com gente tonta demais, ignorante demais. Olha só a postura do apóstolo Paulo ao conviver e pregar para tantos públicos diferentes. Preste atenção, 1 Coríntios 9,19. Porque embora seja absolutamente livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Pausa. Sabe aquele seu parente nojento, chato, purgante? Quem tem parente assim? Minha mão está levantada, eu tenho. Então, esse parente vai na sua casa. Toda vez que ele vai lá, dá alguma encrenca, porque o cara reclama de tudo. Aí você sabe que ele vai junto com a família no domingo almoçar na sua casa. Você já combina com a sua esposa antes. Meu bem, hoje nós não vamos nos estressar com astrobildo. Quando o astrobildo chegar, nós vamos colocar Coca-Cola, suco de laranja, suco de uva, suco de maçã, e ele vai escolher o que ele quiser. Depois que ele pegar a bebida que ele quiser, se tiver muito gelada, ele vai dizer: está gelada demais. Então nós vamos pegar a garrafa natural e vamos colocar em cima da mesa. Se ele disser que está quente e não está gelado, nós já vamos pegar o gelo e colocar em cima da mesa. Hoje, pela graça de Deus, nós vamos vencer o astrobildo, servindo a ele com tudo que ele jamais imaginou. Quem está me entendendo? O astrobildo vai ver que maior é o que está em nós do que o que está nele. Porque brigar com o astrobildo resolve? Não adianta brigar com quem está nas trevas. Quando você briga com quem está na luz, a pessoa vai meditar, vai falar com Deus e pode até melhorar. Mas quando você briga com quem está na mão do diabo, ele fica mais endemoniado ainda.
Então, se o seu cônjuge é assim, pare de brigar com ele. Ore por ele. Canta aquela música da Alda Célia. Vou levar meus problemas para Deus. Entregar meus problemas para Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Às vezes nós falamos do cônjuge para as pessoas. Adianta alguma coisa? Não. Falar na cara dele adianta alguma coisa? Jogar na cara dele junto com as pessoas adianta alguma coisa? Não. Quem é cheio da graça tem essa capacidade de pagar o mal com o bem. Vamos acelerar para terminar. O apóstolo Paulo fundou igrejas nas principais cidades do mundo de sua época e ainda levantou lideranças e pastores para zelar por elas. Mas ainda assim, em quase todas as igrejas se levantaram falsos irmãos para combater seu ensino e seu ministério. Olha só como ele viveu antes. Tornei-me judeu para os judeus, para os cristãos subjugados pela lei, tornei-me como se estivesse igualmente sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, como se sem lei vivesse, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos, tornei-me semelhantemente fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com a finalidade de conseguir, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar coparticipante dele. Você me entendeu? Então o homem era livre, mas se ele estava com gente que vivia presa, ele se fazia de preso, para poder entrar no meio daquele povo e salvá-los. Com aqueles que eram ignorantes, quem sabe falavam borracha, ele participava ali como se estivesse gostando das borrachas para libertar o povo que só fala borracha. Em nenhum lugar o apóstolo Paulo precisava chegar e mandar em tudo, e controlar tudo, e querer surpreender ninguém. Ele se fazia de servo para conduzir as pessoas para onde? Para Jesus. A tua graça me basta. Não importa se me chamam de tonto, de otário, a tua graça me basta. E como é que o apóstolo Paulo agia com aqueles que estavam falando mal dele? Porquanto, 2 Coríntios 11, 20, de fato acolheis até quem vos escraviza ou vos explora, ou aqueles que sobre vós se exaltam e até mesmo suportais como quem vos esbofeteia. Para minha vergonha devo admitir que fomos fracos, todavia naquilo que todos os outros se atrevem a orgulhar-se, falando como louco, também eu me atrevo. Se eles são hebreus, eu também sou. São israelitas, eu também sou. São descendentes de Abraão, eu também sou. São servos de Cristo, eu ainda mais. Me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, em perigo de várias vezes por morte. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos em assaltantes, perigos entre os meus compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum. Suportei o frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Irmão, vocês ouviram o que esse homem passou? E ainda assim ele cuidava de quem? Cuidava da igreja. Tua graça me basta. Você quer ser uma pessoa que tem inteligência emocional em alto nível? Você quer ser uma pessoa altamente resiliente? Você precisa deixar-se encher pela graça. E a essa graça vai te levar a suportar o insuportável, a vencer o invencível, a realizar o irrealizável. No final de sua vida, ele se encontra preso como se fosse um bandido, abandonado por todos os seus companheiros, desprezado por seu principal discípulo,
mas ainda assim ele manda o seguinte recado: Timóteo, venha ao meu encontro depressa, venha antes do inverno. Mesmo em idade avançada, sabendo que a sua cabeça seria separada do seu corpo, ele ainda assim tinha saúde emocional, estava aberto para a convivência fraternal. Eu quero passar os meus últimos dias em comunhão com Timóteo, porque aquilo que Deus me deu eu quero deixar para ele. Você está conseguindo entender? Será que é possível isso? Será que é possível nos nossos dias alguém viver o que Paulo viveu? É possível, tendo consciência. Quando ele foi chamado, ele não foi chamado para aceitar um Jesus que resolvia tudo, embora Jesus tenha poder para resolver tudo, mas ele foi chamado para servir um Jesus que iria ensinar para ele o quanto importa sofrer para fazer a causa de Deus. Você lembra disso? Então ele não foi enganado por um falso profeta que diz assim: vem para Jesus e você não só vai ser salvo, você vai viver o céu na terra. Tem alguma passagem na Bíblia que ensina isso? Mas boa parte dos pregadores, os mais famosos, falam isso. Isso não é verdade. No dia a dia isso não é uma realidade. Então o apóstolo Paulo tinha consciência que a terra é lugar da batalha, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. O apóstolo Paulo sabia que em Cristo ele estava crucificado para ele, e agora ele tinha que estar vivo para Deus e morto para o pecado. É possível, se eu tiver a consciência, é possível se eu aceitar, não mais buscar primeiro a minha vontade, mas a vontade de Deus. É possível se eu me deixar guiar pelo Espírito Santo. Tudo posso naquele que me fortalece. Concluindo, irmãos, a vida cristã é possível, mas é muito difícil nós aceitarmos. Jesus faz o seguinte convite: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha, primeiro ele diz, você vai ter que se negar, e depois ele diz, a vida não vai ser assim não, companheiro, você vai carregar uma cruz, mas o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O jugo do diabo é imensamente mais pesado, e o jugo de Jesus é leve, desde que eu o obedeça. Um exemplo: antes de me casar, eu disse para aquela jovem senhora que eu ia me casar com ela para amá-la. Eu ia me casar com ela também para ser amado, mas eu iria me casar com ela não porque eu precisava dela para ser feliz, porque marido satisfaz mulher, a mulher satisfaz marido. Aí o casal que se casa pensando assim, não, agora é só felicidade. Aí depois de alguns meses descobre que não é só felicidade. Descobre que aquele rapaz cheiroso, aquela moça cheirosa também solta pum fedido. Enquanto está namorando, ninguém solta pum, mas depois que casa, escapa um ao outro. A verdade começa a se manifestar. Não, quando vierem os filhos, aí a nossa vida vai virar o céu. Aí vem o neném, nem dormir mais, dorme direito. Então, filho preenche alguém? Preenche, não, queridos. Não, eles vão crescer e aí vai ser tudo melhor, eles vão crescendo. Enquanto eles estão pequenos, muita gente pensa, meu pai, para que cresceram? Não, mas eles vão casar e vão dar neto, os netos vão resolver a nossa vida. E vem os netinhos, que alegria ter neto, eu não tive ainda essa alegria, quem sabe vai dar tempo. Mas todo mundo que tem fala que é maravilhoso. Mas neto é só somebody love? Os netos vêm, sobem no sofá novo, quebra o móvel, quebra isso, quebra aquilo. E engraçado que com neto os avós não ficam bravos, né? Filho não podia nem pensar em fazer coisa errada, neto pode fazer o que quiser na casa. Irmão, só tem uma fonte de felicidade na terra, sabe qual é? Quem dá felicidade é Jesus de Nazaré. Canta comigo. Quem dá felicidade é Jesus de Nazaré. Estou seguindo a Ele todo dia pela fé. Quem dá felicidade
é Jesus de Nazaré, irmãos. O apóstolo Paulo era um homem cheio da graça. Tanto faz, se eu estou preso ou se eu estou solto, perseguido ou aplaudido, tudo posso naquele, a tua graça me atraiu. O apóstolo Paulo era milionário, era o cara, ele foi atraído pela graça e ele se tornou serviçal da igreja. Irmão, servir a igreja não é para quem quer não, viu? É para quem é chamado, porque o povo difícil é o povo crente. Diga aí para o seu vizinho, você é difícil, hein? Mas a graça de Deus está sobre a sua vida. E eu quero concluir dizendo que Jesus ensinou assim, olha, quem chama o seu irmão de tolo, sem motivo, está sujeito ao fogo do inferno. Eu sou difícil, você é difícil, mas a graça de Deus está sobre nós. Por causa dessa graça nós somos filhos, nós somos filhas, e os filhos de Deus, as filhas de Deus não podem ser tratados de qualquer jeito. O homem mais manso da terra, que por sua intercessão Deus decidiu não destruir o povo que saiu do Egito, num dado momento perdeu a paciência com o povo, espancou a rocha, falou do povo, e o Senhor disse para ele, Moisés, você não aguenta mais andar com esse pessoal, então sobe no cume do monte, você vai ver a terra, esse povo infeliz vai entrar e você não vai, porque esse povo é meu, Moisés, eu levantei você para servir esse povo, o povo é difícil, mas é meu, então por bondade, irmãos, me ajude, fala para o seu irmão, você é difícil, mas você é propriedade de Deus. Você está me entendendo? Eu não sou fácil, você não é fácil, nós não somos fáceis, mas Jesus pagou pela nossa vida na cruz do Calvário. A graça dele nos atraiu e a graça dele nos basta, e nenhum de nós foi chamado para ser pessoa comum. Nós fomos chamados para viver na terra como seres espirituais, cheios do Espírito Santo, para fazer diferença sobre a vida das pessoas, sobre a face da terra. Fique de pé, por favor, para nós orarmos e comer bolo. Última frase. Eu vou pedir para você repetir junto comigo. A vida cristã é determinada pela decisão pessoal de cada um, que é o que vai permitir ou não a ação de Deus. Olha que absurdo, Deus já fez tudo, mas se você não decidir, mesmo estando tudo pronto nas regiões celestiais, não vai acontecer o que Ele quer para você. Por quê? Porque você precisa participar, eu preciso participar, nós precisamos participar. Estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, a graça de Deus te atraiu. Se dependesse só de você, você não iria chegar lá. Mas aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai completar. Como disse o pastor Adriano aqui, que você não pode abrir mão é deixar de congregar, deixar de conviver com os irmãos. Você não pode abrir mão de se incomodar com os crentes chatos. Conviva com um crente chato, porque daí você vai ser um crente menos chato. Porque a chatura do chato chateia a gente, se a gente não ficar chateado demais. Aquele que começou a boa obra na sua vida vai completar. Amém? Vamos fazer assim com as nossas mãos? Posição de receber de quem? Do único que pode dar alguma coisa para nós, aquele que está sentado no trono, o nosso Pai Celestial.